Para quem acompanha economia, com certeza já deve ter ouvido falar sobre essa nova polêmica aí do governo federal taxar importações daqueles aplicativos tipo Wish, Shopee e outros mais. Nesse vídeo eu vou tratar desse assunto, trazer as possíveis repercussões e no final eu vou apresentar um lado positivo dessa questão, mas logo após a vinheta. Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócio e nesse canal nós tratamos dos mais diversos assuntos relacionados à economia de mercado, mas sempre com um olhar técnico. Se você gosta desse tipo de assunto, este é o seu lugar. Bom, no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre essa polêmica aí, dessa taxação sobre produtos importados. E aí, isso é bom, isso é ruim? Quais são as possíveis repercussões? Será que isso daí seria a melhor solução? E tem algum lado positivo nisso? Eu vou apresentar isso nesse vídeo. Só que antes, a primeira coisa que eu vou fazer é agradecer e dar assim as boas-vindas a você que está nesse canal, que se inscreveu. Esses últimos dias ganhamos bastantes inscritos, né, no canal. Ainda é um canal muito pequenininho, mas eu tenho certeza que com a sua ajuda esse canal vai crescer bastante. Então, não se esqueça, se inscreva aí nesse canal, porque aqui a gente traz assuntos com uma profundidade maior do que muitos canais aí, e isso faz com que assuntos com um pouco mais de profundidade não sejam tão divulgados assim, porque o público que se interessa por isso tende a ser um público menor, porque precisa ser um público que tenha um conhecimento um pouco maior. Então, se você já está aqui, você já é uma pessoa dessa daí, uma pessoa diferenciada, mas ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas, se inscrevendo no canal, dando like também, compartilhando o vídeo, tá bom? Então, nós vamos agora começar o assunto do vídeo. Então, bora pro vídeo, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer com vocês é compartilhar aqui uma notícia a qual eu me baseei, que na verdade eu vou fazer uma reação sobre essa notícia e aí trazer o assunto do vídeo de hoje, tá bom? Vamos lá, essa daqui é uma notícia bastante nova, é uma notícia de sexta-feira agora, que foi publicada pelo Tecmundo, que nem está aqui, que vocês estão vendo, e diz o seguinte: Guedes, o ministro Paulo Guedes, né, defende taxar importações da China e acusa lojas de fraude, né? Então vamos lá. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou na quinta-feira, dia 19, a intenção... Peraí que aumentou um negócio aqui, pronto. A intenção do governo de taxar comércio eletrônico que importam produtos da China, como o AliExpress, o Wish, Shein, Shopee. O representante da pasta acusou os comércios eletrônicos de fraudar notas fiscais para pagar menos impostos. Até aí nenhuma novidade, né? Todo mundo que já importou coisa sabe como é que isso acontece. Nós queremos que a regra do jogo seja pelo menos igual para todo mundo. Não pode um cara que está claramente fazendo fraude, que entra no Brasil sem imposto, sem nada, é uma fraude porque ele falsifica o valor do bem, argumentou Guedes em um encontro com investidores e analistas financeiros. Não citando especificamente o nome das marcas que se popularizaram no Brasil, o chefe da pasta econômica disse que as empresas enganam a Receita Federal e culpou companhias de importar produtos chineses e não pagar encargos trabalhistas e nem salário mínimo. Aí tem aqui, bom, o ministro não citou quando será publicada a medida provisória que deve propor a taxação de qualquer mercadoria importada. Uma MP tem vigência de 60 dias, prazo que pode ser automaticamente prorrogada por igual período, tal.
Beleza. Bom, atualmente a Receita Federal não cobra impostos de produtos importados por pessoas físicas que custem até $50, R$ 245 mais ou menos. Com a nova regra, o preço dos itens comprados fora pode aumentar em até 60%. E guardem bem esse número que eu vou trazer aqui uma explicação. Vocês vão achar, tenho certeza que vão achar bastante interessante. De acordo com o cálculo do IBGPT, né? Então tá, aqui fala sobre a guerra das importadoras, né, e tal, mas beleza, a parte da matéria que eu queria trazer era essa daí. Bom, vamos lá. Então essa matéria acaba dando pano de fundo para o nosso vídeo aqui. Então já vamos começar o seguinte. Essa nova definição aí, essa nova ação do governo, ela parte de uma premissa verdadeira. Qual é a premissa? A premissa é o seguinte, que existem empresas no Brasil, e aí você conhece várias delas, por exemplo, você tem aquela Americanas.com, você tem a Magalu, você tem algumas empresas desse tipo de comércio eletrônico e comércio físico também, que tem lojas que vendem produtos eletrônicos e que concorrem diretamente com essas empresas. As empresas que estão no Brasil, elas acabam pagando uma taxa de imposto muito alta. E aí, quando você entra numa concorrência com uma empresa dessa estrangeira que manda o produto para o Brasil sem pagar imposto, você ali já tem um problema. Existe sim uma concorrência desleal nessa questão. Então, assim, a premissa ela é verdadeira. Agora, sim, o que eu quero trazer nesse vídeo? Será que a resolução foi correta? Será que você taxar as empresas importadoras e taxar todos os produtos importados, isso é a melhor solução para o país? Bom, eu vou colocar aqui para vocês agora, só um minuto. Deve estar aparecendo aí agora para vocês. Essa curva aqui é um gráfico que tem dois eixos aqui. Nesse eixo tem o total arrecadado pelo governo e nesse outro eixo tem um negócio chamado de taxa de imposto, tá? Essa curva aqui é a famosa curva de Laffer. Para você que nunca ouviu falar disso, é uma curva de uns estudos de Laffer, né? Que via o seguinte, qual que era a relação entre arrecadação pelo governo e aumento de carga tributária. Daqui a gente consegue tirar algumas coisas. Então é o seguinte, quando a tributação é zero e ela vai até 25%, a taxa de imposto ela sobe e a arrecadação também sobe na mesma proporção. Quando entre 25% e 55%, ela continua subindo na mesma proporção, só que quando chega aqui, ó, por volta de 45%, 50%, você já vê que essa curva começa a dar uma mudada na sua direção. O que isso indica? Indica que a proporção de subida de imposto versus arrecadação, ela tem um limite. E o limite aqui é em torno de 55%. A partir de 55% de imposto, essa curva de arrecadação do governo tende a cair abruptamente, certo? Então, quer dizer, taxando ele aqui mais de 60%, então a arrecadação aqui tem de ser menor do que se você tivesse essa taxação em patamares menores. Então, isso é o que a curva de Laffer fala, tá certo? Vamos voltar aqui. Bom, e o que eu quero dizer trazendo isso? Que é o seguinte, existe o porquê que acontece esse efeito na curva de Laffer. Isso acontece pelo simples motivo de que quando você aumenta muito o imposto sobre qualquer bem, o que vai acontecer? Você vai chegar a um certo limite que aquele bem ele se torna tão caro para se comprar de vias legais que as pessoas ou param de usar ou começam a contrabandear. Então, o contrabando faz com que o governo não receba nada. Então, as pessoas tentam dar um jeito de ter aquele bem, se for um bem de grande necessidade, mas aí eles vão ter por outros meios. Para quem é mais velho, se lembra dos softwares pirata
que era uma febre aí no começo dos anos 2000 e tal, e tem muitos produtos desse jeito. Inclusive eu vou citar até um exemplo. Por exemplo, bebidas, cigarro. No Brasil, por exemplo, bebidas, eles têm uma taxa de imposto aí em cima de bem mais do que 50%, cigarro também, porque o governo ele tenta, através do imposto, dissuadir o uso dessas determinadas substâncias. Só que o que acontece? Qual que é o efeito que isso traz? Por ele aumentar muito o imposto, as pessoas deixam de comprar e passam a comprar produto legal e passam a comprar produto contrabandeado. Por isso que o contrabando de bebida é muito grande, por isso que o contrabando de cigarro é muito grande. Então toda vez que o governo proíbe alguma coisa ou que o governo cria uma dificuldade muito grande de se obter, isso cria mercado paralelo. Isso é notoriamente conhecido em economia. Então, quando o governo tenta solucionar um problema que existe, porque eu falei logo no começo que a premissa é verdadeira, então o problema ele existe, só que ele tenta dar uma solução que é uma solução não ortodoxa do ponto de vista de economia, então você vai ter problemas, tá certo? E aí esses problemas vão ser o seguinte: aquelas lojas de produtos chineses importados contrabandeados devem assumir esse mercado que está sendo perdido por esses produtos ilegais. Se de repente, porque a taxa de importação, porque ali, se eu não me engano, na matéria, ela não deixa claro nesse quesito, mas ela fala ali que o produto aumentará em 60%. Quer dizer, ali na matéria, o governo ele não está criando um novo imposto. Na verdade, o imposto já existe, ele só vai passar a cobrar esse imposto de produtos com valores menores de $50. Quer dizer, é um imposto de 60%. Quem que vai ser o prejudicado com isso? Todo mundo que não tem dinheiro de comprar um produto em uma loja física por vias legais. Então isso tende a trazer um problema bastante grande de aumento de contrabando e aumento de mercadoria pirata. Então, mas aí você fala assim: mas Leonardo, você está dizendo aí, mas qual que seria a solução? A solução para esse caso não é simples, como quase tudo em economia, e isso daí eu já falei. Muitas das vezes a solução mais simples é a solução errada, que é justamente essa questão do aumento de imposto. O que acontece? O problema está no modelo de impostos que a gente tem no Brasil, que é um imposto sobre consumo, que depois eu posso fazer um vídeo mais extenso sobre isso para eu não me alongar muito nesse vídeo. Mas assim, basicamente no Brasil, quem ganha menos paga mais proporcionalmente impostos, porque o imposto é sobre consumo. Então quem ganha menos acaba consumindo mais do dinheiro que ganha e, portanto, ele acaba pagando mais impostos. A maneira correta de se resolver esse tipo de problema é você mudando o estilo de taxação, deixando de taxar consumo e passando a taxar renda. Então o foco da taxação ser renda e não consumo. Os países mais desenvolvidos já entenderam isso faz tempo, mas infelizmente no Brasil ainda tem essa questão de taxar muito consumo. É por isso que tudo que você compra, a gasolina que você compra, o arroz que você compra, o produto, o fone que você compra tem uma taxa absurda de imposto, porque o foco do Brasil é taxar consumo. Qual que é o grande problema disso? Dá nisso daí. Quando acontece de você ter via logística uma forma de trazer produtos mais baratos, você cria uma concorrência desleal com o mercado que está aqui. O mercado que está aqui, por sua vez, vai exigir do governo alguma providência. O governo, agindo da maneira mais fácil, aumenta imposto. Aumenta imposto, cria dificuldade. Cria dificuldade, fica sempre aquele negócio, o país ele não desenvolve. Então, por quê? Porque principalmente eletrônicos hoje em dia fazem parte do desenvolvimento do país. Você imagina só, se as pessoas não têm acesso a produtos com alta tecnologia, isso atrasa o próprio país. Isso daí é um negócio interessante.
E existe uma parte científica que estuda isso, que é no campo da inovação e chama de Absorptive Capacity, que depois eu posso fazer um vídeo também explicando sobre isso, que é muito interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas assim, então o que acontece? O certo mesmo seria você trabalhar dessa maneira, trabalhar da maneira de reduzir esses impostos sobre consumo, e aí você não teria problema, porque se as empresas pagassem menos impostos, lembra da curva de Laffer, o que aconteceria? Qual que seria o incentivo do cara burlar a legislação? Basicamente nenhum. Então o cara declararia o valor correto. Ele declara o valor errado justamente pela curva de Laffer. Por quê? Porque o valor que ele paga é tão absurdo que ele prefere se arriscar fazendo as coisas não de acordo com a lei. Mas se não fosse assim, você acha que a pessoa deixaria de declarar ali o negócio? Seria muito raro isso acontecer. E outra coisa, porque a maior parte das pessoas deixariam, existiriam pessoas que talvez tentariam burlar. Só que assim, com a infraestrutura de Receita Federal, Polícia Federal, polícias estaduais, conseguiriam, com essa estrutura, coibir esse tipo de coisa muito mais facilmente, porque os casos seriam menores. Agora, qual que é o problema com isso daí? Quando você eleva as dificuldades, aí você diz assim, o governo pode começar a arrecadar mais. Primeiro que não vai, porque isso é comprovado cientificamente que vai ter problemas aí nesse negócio via curva de Laffer. Mas fora isso, ele vai ter que aumentar a infraestrutura de fiscalização, Receita Federal, vai ter que aumentar a infraestrutura de policiamento, vai ter que aumentar toda a infraestrutura estatal para conseguir pegar esses desvios ou descaminho, né, que é o nome técnico dado para isso daí. Então, quer dizer, é uma solução ruim para um problema existente. Então eu quis trazer essa análise para trazer essa reflexão. Eu falei que no final eu deixaria um ponto positivo. Qual que é o ponto positivo? Para quem investe em empresas tipo Magazine Luiza, outras empresas desse tipo, isso é uma boa notícia para quem gosta desse mercado, porque é uma boa notícia porque na verdade o Brasil, o governo está aumentando aí a barreira de importação de produto, então teoricamente uma parte pequena disso deve vir para essas lojas e aumentar a venda dessas lojas. Bom, peraí. Mas é uma parte pequena, tá certo? Então, por isso é que, assim, o conhecimento em economia é tão importante para que as decisões não sejam tomadas de maneira abrupta. Bem que, fazendo um grande disclaimer aqui, essa mudança de estrutura de impostos é mais fácil falar do que fazer, porque tudo isso mexe uma burocracia gigantesca, que é uma burocracia política muito grande, mas é o caminho, entendeu? O caminho certo geralmente é o caminho mais difícil, tá certo? Então eu quis trazer essa reflexão, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe também isso com seus amigos, com as pessoas que você conhece e deixe os comentários aí também no vídeo. E aí, gostou, não gostou, concorda, não concorda, por quê? Então deixe os comentários aí no vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!